Então, vamos começar aqui o nosso painel. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer ao IBRAC, na pessoa do seu presidente, Márcio Bueno, também a comissão organizadora do IBRAC, por mais esse evento que está super bem organizado. A gente sabe dos desafios que são colocar um evento assim em funcionamento. E eu antes vou apresentar rapidamente os nossos participantes aqui do painel, em ordem alfabética. À minha esquerda temos Eli Katz. Eli é sócio da área concorrencial do Cahill Gordon Rydell. Ele é o responsável pela área concorrencial lá, um advogado bastante experiência em todas as áreas de antitruste. Ele escreve artigos com frequência, tem uma coluna de desenvolvimentos sobre questões concorrenciais na New York Law Journal e é um advogado bastante reconhecido nos Estados Unidos. A gente está muito feliz de poder contar com ele aqui no painel. Mais à minha extrema esquerda ali a gente tem o Fabrício Cardim, que é sócio fundador do Souza Mello e Torres Advogados. Fabrício é um advogado que atua na área concorrencial já há mais de 15 anos. Ele tem um LLM em Colômbia, né, mestrado pela USP, e trabalhou no FTC. Além disso, ele tem trabalhado em vários casos relevantes aí da área concorrencial e também estamos felizes de estar com ele aqui. Agradeço também por ter aceitado o nosso convite. Do meu lado direito, temos a Giedre Carneiro de Oliveira. Giedre é uma advogada que tem a prática na área societária, então ela está um pouquinho fora da sua turma, mas a gente achou importante ter uma pessoa também com essa experiência para esse painel, tendo visto o tema, né? Giedre tem mais de 20 anos de experiência na área de societário e M&A. Ela tem seu próprio escritório, trabalhou em escritórios grandes durante muito tempo, resolveu fundar seu próprio escritório. Ela tem um Master's of Law da University of Michigan e tem também experiência em escritórios estrangeiros. E nosso último aqui apresentado, certamente não em ordem de importância, né, Mário? Mário Gordilho, que todo mundo conhece. O Mário ele é especialista em política pública e administração governamental desde 2000. Ele tem trabalhado com política de concorrência desde 2000 também, primeiro na antiga CEAI, que era ligada ao Ministério da Economia, né? E desde maio de 2012 no CAD. Graduado em Economia, com especialização em Administração Pública e Política de Concorrência. Atualmente, ele está na unidade 2 da Superintendência Geral com relação a atos de concentração, desde maio de 2019. E é uma pessoa que tem uma experiência muito grande também na área de atos de concentração, e a gente está muito feliz de poder contar com ele aqui também nesse painel. Então, para a gente poder... Temos aí um tempo bastante rígido, né? A Leonor está sempre atenta para a gente cumprir os prazos de tempo. A gente vai fazer um debate aqui a gente vai fazer perguntas. O formato, a gente vai ter 1 hora de perguntas e respostas e trocas. E aí, em seguida, a gente vai abrir para perguntas de vocês, né, do nosso público. Então, a primeira pergunta, na verdade, vai para o Mário. Mário, hoje a gente tem uma impressão que o CAD, nos últimos anos, tem sido mais agressivo ou talvez mais rígido na análise de atos de concentração, né? E aí, como consequência, isso traria mais riscos para as partes que pretendem fazer determinadas operações. Eu queria saber de você se essa impressão ela enfim, adequada, se isso reflete, de fato, os dados e as informações do CAD, e, se isso for o caso, o que explica essa
essa forma mais rígida, essa abordagem mais rígida com relação aos atos de concentração. Obrigado, Mariana. Queria começar também agradecendo ao IBRAC por mais essa oportunidade. A gente sempre conversa individualmente com cada um de vocês, é sempre bom poder conversar coletivamente e mostrando um pouquinho da nossa opinião quanto a esse tema aqui de risco antitruste, e envolvendo a alocação dos riscos entre as partes. Então, nós começamos com a pergunta: o CAD tem restringido ou reprovado mais atos de concentração? Vamos ver o que os dados dizem. Eu queria apresentar para vocês aqui 3 gráficos. O primeiro gráfico eu peguei um período de 2005 até 2018, pegando uma parte da Lei 8.884, nosso antigo sistema, que era um sistema de análise ex post, comparando com o novo sistema ex ante, e pegando no primeiro gráfico todos os atos de concentração que foram, de alguma forma, aprovados com alguma restrição, e no segundo gráfico eu retirei todas as restrições que diziam respeito apenas à cláusula de não concorrência, porque hoje, na 12.529, é algo extremamente raro. Nós tivemos, acho que, 3, 4 casos de cláusula de não concorrência, porque é resolvido facilmente pela coordenação de triagem, com uma conversa com as partes, com uma conversa com o advogado. Então, o primeiro gráfico, ele traz as informações que um pouco contradizem essa percepção de que o CAD ele tem sido mais restrito, porque na Lei 8.884, comparando em termos percentuais o número de atos com restrição versus o número de atos de concentração que foram analisados ano a ano, nós vemos que a Lei 8.884 nós tínhamos muito mais restrições. Mas, por outro lado, excluindo todas as restrições exclusivamente de cláusulas de não concorrência, nós vemos um certo equilíbrio com ainda alguma prevalência de restrições sobre a Lei 8.884. Na minha impressão, isso diz respeito a, basicamente, uma questão só de probabilidade. Eram muito mais atos de concentração, a probabilidade maior de ter restrição. E, fazendo um link com o nosso tema aqui, o risco antitruste era muito menor sobre a égide da 8.884 do que é hoje, porque é uma análise ex ante que envolve o pedido de autorização de um ato de concentração é completamente diferente em termos de incentivos de um sistema em que as partes simplesmente apresentavam, informavam ao órgão antitruste, à agência antitruste, que tinha sido consumada determinada operação. E outra coisa que eu queria destacar nesse gráfico é que desde 2015, ele não reflete, mas desde 2015, 2016, todos os atos que estão sendo aprovados com alguma restrição, há uma tendência muito grande a acordos, a celebração de acordos de controle de concentração. Se eu não me engano, de 2015 para cá, nós tivemos apenas um ato que foi aprovado com restrição imposta pelo tribunal. Mas nós temos também esse gráfico de Pitts, que eu fiz uma relação entre o número de casos reprovados na Lei 8.884, que é essa parte menor, mais clara, em relação aos 9 reprovados na Lei 12.529. A Lei 8.884, ela vigeu por 18 anos. E a 12.529 tem pouco mais de 7 anos. Então, fazendo uma relação de proporcionalidade, o número de reprovados pela 12.529, ele representou 82% de todas as nossas reprovações na nossa história do antitruste no Brasil, de 1994 até hoje. Mas a situação o CAD de fato está sendo mais agressivo? Na minha percepção, não. Eu não quero ter essa cara aqui, não. Eu não quero que vocês me vejam com essa cara, não. A minha percepção é de que o CAD hoje é mais diligente. E nós temos uma série de razões para isso. Gostaria de destacar rapidamente aqui, porque o rapidamente não é bem a minha característica, não, mas eu vou tentar respeitar o prazo. Eu acho que a principal razão
para essa maior diligência do CAD é o novo regime de análise prévia. Eu acho que a lei alterou completamente os incentivos, hoje é uma autorização, hoje o CAD trabalha com muito mais informações no primeiro momento do que trabalhava na 8884, e eu não poderia deixar de dizer também que a forma como foi estruturado a análise de atos de concentração neste novo CAD, e que eu fiz parte, os colegas aqui, vários colegas aqui fizeram parte, a questão gerencial, a questão das nossas lideranças, elas fizeram muita diferença também. Não bastava apenas modificar a lei. Eu acho que o choque de gestão que nós tivemos e que nós conseguimos absorver os desafios da nova lei, eles foram bem implementados e hoje a gente colhe os frutos dele. Os incentivos alteraram completamente também. Nós temos mais informações, como eu disse. Eu queria ressaltar a criação do setor de triagem de atos de concentração, que eu acho que foi um ganho muito grande nesse novo CAD, porque hoje, de 2012 para cá, cerca de 85% dos casos foram analisados via Fast Track, o que liberou tanto a grande parte dos técnicos da Superintendência Geral, como o tribunal, que se debruçava muito em atos de concentração sumários. Hoje nós temos muito mais recursos humanos, a gente tem muito mais tempo, muito mais material para trabalhar nos casos que realmente merecem algum escrutínio antitruste, e principalmente nos casos que a superintendência desafia o tribunal. Nós temos também uma crescente participação de terceiros interessados. Isso traz mais experiência, mais expertise, mais conhecimento dos mercados para a superintendência e para o tribunal. Com essa maior expertise, nós podemos criar uma espécie de ciclo virtuoso. Por quê? Porque quanto mais informações nós temos do mercado, mais compreensão nós temos, nós podemos entregar decisões, podemos entregar pareceres mais efetivos. E com essa maior efetividade do CAD, nós acabamos atraindo mais terceiros interessados, e isso cria uma certa, me perdoem aqui a analogia, mas uma certa externalidade de rede. A gente cria isso, e isso vai criando benefícios, tanto para a autoridade quanto para a sociedade de forma geral. Eu queria também destacar a maior estabilidade da equipe da SG, principalmente da equipe da SG, porque todos os casos passam para a SG. Todos os órgãos do CAD têm a sua importância. Hoje eu poderia falar, eu tenho 28 anos de serviço público, trabalhei em lugares muito bons, mas a Superintendência Geral, o CAD, é um órgão completamente diferenciado. Vocês trabalham no dia a dia, vocês veem isso. Eu acho que essa estabilidade, principalmente da linha de comando da Superintendência Geral, ela cria um histórico, ela retém histórico no órgão, e isso é fundamental. Nós não tínhamos isso na 8884. Além de nós termos 3 guichês, 3 órgãos que tinham uma certa dificuldade de comunicação, nós tínhamos também muita rotatividade. E então, quando nós retemos o histórico de conhecimento dentro do órgão, eu acho que todo mundo tem a ganhar vocês, tem a ganhar a agência, tem a ganhar a sociedade como um todo, com decisões mais efetivas do ponto de vista concorrencial. Queria destacar também a questão da expertise e da experiência de toda a equipe. A equipe da superintendência, que eu posso falar com mais propriedade, ela cresceu com esse novo CAD. Hoje nós temos coordenações, nós temos coordenadores, toda a linha de comando, quase toda a linha de comando é de servidores efetivos, e que vieram do antigo sistema, a grande maioria, com mais de 10, 12, 15 anos de experiência. Então, isso faz muita diferença nas nossas análises de atos de concentração. Eu vou completar, a Mariana me apresentando falou isso, eu vou completar 20 anos em janeiro agora. Então, isso se reflete nas decisões, eu não digo mais rígidas, mas mais diligentes, mas mais cuidadosas dos nossos casos. Queria destacar também rapidamente, para finalizar aqui a minha primeira fala, que há uma tendência crescente, isso é em todo o mundo, de concentração de mercados. Os oligopólios eles vão ficando mais concentrados, e com isso os desafios vão aumentando. E queria destacar também
a crise econômica que o Brasil passa desde 2013. Com a crise econômica, é mais óbvio que os concorrentes se aproximem, que hajam fusões mais desafiadoras, com concorrentes mais próximos, que os de menor porte sejam absorvidos pelos de maior porte. Então, o CAD tem esse desafio, de lidar com casos cada vez mais complexos. Não que os casos da Lei 8.884 não fossem complexos, mas que com essa tendência de maior concentração de mercado, a ideia é de que os desafios sejam cada vez maiores. A última pergunta da Mariana foi se a formatação das operações tem sido afetadas por essa maior diligência do CAD, essa maior efetividade do CAD. Entendo que sim, entendo que a fase de pré-notificação ela tem sido cada vez mais utilizada pelas empresas, o que denota o respeito, o que denota a sensibilidade das empresas por esse maior risco antitruste que o CAD hoje representa, e essa fase de pré-notificação ela facilita, ela mitiga também essas preocupações antitrustes, essa preocupação em mitigar os riscos que as empresas correm quando elas fazem uma fusão. Houve casos, foram muito poucos, de apresentação de remédios desde a notificação, o que é muito bom, que é inédito, que não fazia o mínimo sentido na Lei 8.884, e hoje nós já recebemos de vocês. Desistências antes do julgamento, eu mesmo na triagem, nós já tivemos 2 casos. Obviamente que desistências podem ser por N casos, mas acredito que muitas dessas aqui tenham sido por essa questão do risco. As partes entenderam, olha, o risco é alto de seguirmos com essa operação, vamos desistir nesse momento. Nós tivemos algumas, e isso me parece bastante significativo. E por fim, finalizar minha primeira fala aqui, esse maior risco regulatório, ele demanda um maior cuidado nas negociações de uma fusão entre as partes, e isso vai demandar mais cláusulas de mitigação de risco e tudo. E isso é fundamental no meu ponto de vista. Eu acho que as partes têm que se cuidar, de fato, porque há um risco de oportunidade em cada fusão que é negociada, então é natural que essas cláusulas apareçam muito mais. Obrigado. Queria agradecer, um panorama super completo, né, Mário? Obrigada. E já passar aqui para o Fabrício, eu acho que, sejam quais forem as razões, né, a gente tem, de fato, uma situação de maior risco se comparado com a situação anterior à lei, né? E, além dos riscos que você identificaria, ou que você poderia apresentar para um cliente seu, de uma operação que pode não ser aprovada, ou sujeita a alguma imposição de restrição, tem outros riscos que você assinalaria, riscos concorrenciais, menos óbvios, e como você sugere que os clientes lidem com isso? Tem cláusulas que você gostaria de ressaltar? Obrigado, Mariana. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer ao IBRAC pelo convite, a Mariana, a Gabriela, a Fernanda, o time do Verano que organizaram esse painel. Prazer estar aqui. Bom, acho que é um privilégio estar aqui, porque é um dos poucos painéis que hoje não está tratando efetivamente de economia digital, né? Então, estamos de volta à realidade, falando de direito e M&A, que acho que é algo que sempre foi feito e continuará sendo feito. Então, é mais sobre essa abordagem que eu queria colocar aqui hoje, de uma perspectiva bastante prática também, do advogado que lida nessas operações, né? Acho que é uma oportunidade aqui, vários aqui, obviamente, trabalham nisso no dia a dia, nos escritórios, e é uma oportunidade também para a gente discutir isso com o CAD, que nem sempre vê esse lado da cozinha, né? Então, a ideia é mostrar um pouco aqui essa realidade e discutir. Eu acho particularmente para essa questão das cláusulas de contratos de M&A, a gente tem evoluído muito aqui no Brasil, obviamente o benchmark tem os Estados Unidos, o Eli vai poder falar um pouco também da realidade lá. Eu acho que ainda não chegamos lá, mas
eu vejo cada vez mais uma preocupação já no início de uma operação de M&A na alocação do risco antitrust, né? Então, o papel do advogado antitrust dentro de uma operação acaba sendo muito maior do que era na lei anterior, né? Eu listei aqui algumas cláusulas que eu acho que era importante para a gente estar todo mundo na mesma página no início, que são cláusulas que eu não via no passado e tenho visto com a maior frequência agora nos últimos anos em operações de M&A. Eu acho que, para começar, as típicas declarações e garantias de um contrato de M&A, as Reps and Warrants, hoje elas têm ganhado uma importância maior com relação ao aspecto antitrust, então exige uma due diligence maior por parte das empresas já na fase inicial da estruturação do negócio, levantar ali não só casos que já foram eventualmente condenados pelo CAD de condutas, que podem gerar uma responsabilização futura, mas eventualmente casos que ainda não foram julgados ou sequer são de conhecimento ainda, risco não materializado, que a gente costuma dizer, né? Então, eu acho que o advogado tem ganhado uma proeminência nessa análise, também de operações, quer dizer, operações eventualmente que não foram reportadas no passado no CAD, e esse é um risco que pode estar presente ali naquela operação específica, que tem que ser levantado e tem que ser endereçado no contrato para que amanhã, se houver uma discussão de responsabilidade entre as partes, comprador e vendedor, isso esteja devidamente endereçado lá e respeitado os devidos interesses. Além dessa cláusula de Reps and Warrants, há várias outras cláusulas de antitrust e M&A que a gente tem visto, desde as mais simples, quer dizer, com questão pagamento da taxa do CAD, quem que paga é o comprador, o vendedor. A realidade hoje, a maioria das vezes, ou o comprador paga 100%, ou 50% entre comprador e vendedor, mas isso é algo perfeitamente alocado dentro de um contrato também. Com esse risco que o Mário mencionou, acho que tem também uma questão de... isso é muito discutido lá nos Estados Unidos, como a gente vai ver, que o Eli vai colocar, do nível de cooperação das partes durante um processo de M&A. Então, lá nos Estados Unidos há vários tipos de cláusula de gradação, de alocação de riscos, né? Best efforts, reasonable best efforts, e assim vai, e tem a sua gradação já por jurisprudência dos tribunais, do que é esperado do comprador e do vendedor em cada uma dessas situações. Acho que um ponto muito importante também que a gente tem visto nos contratos hoje de M&A são aquelas exposições transitórias entre o signing e o closing, o que o comprador, o que o target pode continuar fazendo, o que o comprador já pode eventualmente se preparar para quando tiver o fechamento da operação, ele efetivamente já está ali dentro da empresa. Isso tem ganhado uma importância maior, enfim, recentemente aí por conta de uma demora que houve em aprovação em alguns casos no CAD. E isso, obviamente, também tem que estar bem materializado ali dentro do contrato. Quer dizer, quanto mais previsível o contrato for para as partes, até uma forma delas se resguardarem no dia a dia da condução dos negócios após o signing da operação. Por fim, eu queria rapidamente só também chamar duas cláusulas que sempre existiram, atenção, duas cláusulas sempre existiram em contratos de fusões e aquisições, mas que hoje acho que também tem ganhado uma proeminência grande, que tem mais a ver com o negócio das partes, que é cláusulas de exclusividade, obviamente. Muitas vezes isso é discutido caso a caso, naquele negócio faz sentido. E a cláusula de não concorrência. Acho que a cláusula de não concorrência, particularmente, ela ganha hoje uma importância, eu tenho visto, principalmente em operações envolvendo startups, já para falar que eu não ia falar de economia digital, eu vou falar um pouco, então, rapidamente, que essas operações com startups, elas têm uma particularidade que geralmente o vendedor, que é o fundador da companhia, ele está presente na empresa, ele é um ativo necessário para aquela empresa, ele criou aquela empresa, né? E hoje, na jurisprudência do CAD, a gente tem as duas súmulas, né, a 4 e a 5, uma lidando para joint ventures e a outra para compra e venda de empresas. E isso já está bem sedimentado na jurisprudência do CAD, durante a vigência da joint venture, o não compete, ou no caso da alienação do ativo, 5 anos, delimitado lá a cláusula, a delimitação do mercado relevante. Um questionamento que eu trago aqui, que eu acho que hoje eu tenho visto muito em operações com startups, é que o fundador, na maioria das vezes, ele é amarrado no contrato por uma cláusula de não compete, e ele continua como acionista da empresa, né? Muitas vezes minoritário, você deixa lá 10%, 5%, para o fundador, para ele continuar participando daquela operação. E eu vejo uma frustração muito grande, muitos fundadores tendo amarrados, né? Eu quero sair da operação,
e montar um outro negócio, até pela dinâmica da operação. E talvez seja o momento da gente repensar um pouco essa jurisprudência já consolidada, esse entendimento com relação à súmula de joint venture, quer dizer, durante a vigência do contrato, eventualmente para operações dessa natureza com startups, que o fundador, e é intrínseco da natureza desse negócio, ele tem uma volatilidade maior, ele quer expandir para outros mercados. Então, eu acho que essa é uma discussão que é tradicional, mas a gente poderia voltar aqui a ter um debate, uma reflexão que eu coloco especificamente sobre uma cláusula tradicional em novos tempos. Acho que as outras mais típicas, Hell or High Water, outras cláusulas também bastante típicas, eu vou deixar para falar na segunda parte. Tá bom. Obrigada. Queria aproveitar, então, aqui a participação da Giedre, né, para você dar a sua perspectiva enquanto a pessoa que, de fato, negocia os contratos, né? Como é que esse maior risco relacionado ao CAD, os maiores riscos concorrenciais, se a gente pode dizer isso, como você sente que impactam, se é que impactam na negociação dos contratos de M&A, né? Se impacta a dinâmica e como que os advogados de M&A têm lidado com isso, né? Tem uma aproximação maior com os advogados concorrenciais? Eu acredito que sim, né? Mas queria ouvir o seu lado. Tá bom. Bom, boa tarde para todo mundo. Obrigada, Mariana. Obrigada aí, o pessoal do Veirano, por organizar aí esse painel e me convidar para participar. Não é comum assim a gente participar de eventos que não são muito da nossa área. Estou achando bem divertido aqui discutir uma operação de M&A uma perspectiva bem diferente, que é a do CAD, né? Que é a perspectiva do antitrust. Então, assim, como advogado de M&A, a primeira coisa hoje em dia que a gente olha quando um cliente chega com uma operação, seja uma operação que vai ter uma concorrência, um leilão ou não, quem são os potenciais compradores ou vendedores, né? Quem que está do outro lado da mesa. Porque nos últimos anos, desde que o CAD começou a fazer a avaliação prévia das operações, essa é uma das principais preocupações de qualquer parte, seja o comprador ou seja o vendedor. Então, essa é a primeira coisa que a gente vai olhar. Então, desde o começo, a primeira coisa que a gente faz é dar uma ligada para o pessoal de antitrust e perguntar: olha, eu estou fazendo aqui nessa área, o meu vendedor ou o meu comprador tem um mercado relevante, está pensando em comprar aqui a padaria da esquina ou uma fábrica enorme. Ultimamente, advogado de M&A respirou, liga para o pessoal de antitrust para saber o que está acontecendo, porque isso está muito em foco em todas as operações. Não são todas as operações, né, que você tem uma relevância muito grande da questão concorrencial, né? Então, a primeira coisa que a gente sempre pergunta para as partes quando chega é: qual que é o seu faturamento, qual que é o faturamento da outra parte? Essa é a primeira análise que a gente faz, e depois vamos analisar um pouquinho o mercado. Então, na triagem, assim, eu acho que de 10 operações que aparecem, você deve ter 2, 3 que talvez tenham uma relevância maior, né? Mas, quando tem, muda completamente a dinâmica da negociação. Porque a primeira coisa que a gente tem que sentar com o comprador ou com o vendedor é assim: que informação que vai ser divulgada, como ela vai ser divulgada, e quem pode ver essa informação e como é que pode usar essa informação. Então, geralmente, nas operações de M&A, o advogado costuma ser envolvido um pouco mais na frente do processo. Então, muitas vezes, o vendedor contrata um banco de investimento, por exemplo, que vai atrás de vários concorrentes. Quando não tem um risco concorrencial, o advogado, muitas vezes, só é envolvido para avaliar o NDA e, depois, quando chegar a proposta relevante, ele começa já nos contratos com o comprador escolhido. Quando tem algo relevante de concorrencial, o advogado começa desde o primeiro dia, porque já começa a avaliação de que tipo de informação eu posso colocar
nesse teaser que eu vou mandar para todos os potenciais adquirentes da empresa. Então, desde o primeiro momento, o advogado de M&A tem que ter alguém de antitrust do lado dele para poder responder essas perguntas, para saber se eu preciso montar um clean team ou não preciso, que tipo de informação eu vou ter que tirar dos contratos que a pessoa vai analisar, em que momento a outra parte vai poder ter acesso a algumas informações sensíveis do ponto de vista operacional. Ela pode visitar minha fábrica, não pode. Então, quem vai? Então, isso já é assim, desde o início. Depois, na dinâmica da negociação em si, numa operação de M&A, discussões mais áridas, quando a gente está falando só de compra e venda, a gente está falando de preço, forma de pagamento, a cláusula de declarações e garantias, indenização, basicamente, né? E a não concorrência. A não concorrência sempre foi uma coisa... Hoje até eu acho que ela é mais tranquila do que ela era antigamente. Depois que o CAD firmou os seus conceitos com relação a prazo e extensão da não concorrência, essa é uma discussão que hoje em dia ela nem é tão relevante entre comprador e vendedor, porque tanto o comprador ou o vendedor já sabem mais ou menos o que o CAD aceita e o que o CAD não aceita. Então, isso facilita a nossa discussão na mesa de negociação. Mas quando eu tenho uma operação sensível do ponto de vista concorrencial, vai entrar na mesa não mais só a discussão de preço, indenização, forma de pagamento, garantia. Vai entrar todo o procedimento detalhado de como é que essa operação vai ser apresentada para o CAD, quem que é responsável, quem não é, quem arca com os custos, com penalidades, até que medida o comprador é obrigado ou não a aceitar as restrições. O vendedor ele quer vender, ele não quer ter nenhum risco de que a operação não vai fechar porque o CAD impôs alguma restrição. E o comprador, por outro lado, não quer encarecer a operação com uma restrição que, às vezes, tira o incentivo dele de comprar o ativo. Então, aí a gente... esse tipo de cláusula e a cláusula de condução dos negócios, entre assinatura e fechamento, elas vão ter um destaque maior na negociação, que num M&A normal, onde você não tem uma preocupação concorrencial, são cláusulas padrão, na verdade. Então, eu até não vou me estender muito nisso, porque depois, na outra pergunta, a gente vai falar um pouco mais sobre, inclusive, essas cláusulas de mudança de alocação de risco, né? E aí, acho que você tinha feito uma outra pergunta, se mudou um pouco, né? Mudou completamente a percepção, como eu falei no começo, do advogado de M&A com relação à importância das questões concorrenciais, depois que a operação passou a depender, muitas vezes, da aprovação do CAD prévia. Isso, assim, isso é claro, porque antes, se você era advogado do vendedor, essa era muito mais uma preocupação do comprador pós-fechamento do que do vendedor. Então, o vendedor não tinha muito incentivo em ficar cedendo para o comprador nessas cláusulas. Então, era uma coisa que o comprador já vinha, já assumia o risco e pronto. Era só o comprador que analisava um pouco isso. Hoje, isso mudou muito. Então, eu acho que o pessoal de M&A entregava para o pessoal de antitrust o pós-closing. Olha, está aqui na sua mão agora para você cuidar do CAD e resolver aqui o problema do comprador. Hoje, não. Hoje é o problema de todo mundo, né? Obrigada, Gedre. Acho que o resumo talvez seja que os advogados de concorrência, depois da lei, a gente foi promovido, né? A gente passou a ser mais importante, as pessoas começaram a procurar a gente com mais atenção. Mas, assim, queria aproveitar a oportunidade que a gente está com o Eli aqui. Eli, na sua experiência, né, quer dizer, os Estados Unidos têm mais experiência nesse tipo de sistema do que a gente. Então, para nós seria bem interessante entender os tipos de cláusula que geralmente são adotadas para alocar risco em operações de M&A nos Estados Unidos.
Eu queria saber se você poderia oferecer exemplos para a gente e explicar os principais termos e objetivos dessas cláusulas. Thank you very much, Mariana. Thanks for having me, and thank you for the rest of the organizers of this this great conference. I'm very pleased to be here. So I think that there are many similarities in the way Fabrizio laid out the types of provisions that we typically see, and I think that M&A is often a global kind of activity. Some deals are domestic, but many are global. So the provisions make their way around the world with some important exceptions, and there is a lot of experience in the US. I'm going to want to focus, at least at first, on two types of provisions that, to my mind, are the most important, the most significant ones that I like to look at and think about whether I'm fortunate enough to get a chance during the negotiations to be involved and to give some advice and to talk to my colleagues who are the transactional lawyers, the corporate M&A lawyers, or even if I only am seeing an agreement after somebody else had already decided what the terms are going to be. The first one is the efforts clause. We talked about it a bit before, and then the reverse breakup fee. I think those drive the conversation more importantly than any of the others, although the others are important, and we started discussing them. We might come back to them too. But before I talk about those two, I want to spend a minute to contextualize these provisions in terms of the type of risk, because we talk about antitrust risk, but there are a whole bunch of different risks that come up. To my mind, there are three that I like to focus on most, that I think are most important. One is the risk of not closing. You don't want your deal not to get done. That seems like the principal risk, but there are actually other risks that sometimes in some deals are just as important, at least from the antitrust reason of not closing, meaning not getting approval or not getting approval in time. The other one is delay. There are some deals where they will close, but the question is how long it's going to take, and that can be difficult not only for the target, but it also can have impact on some other constituencies that care about how long it's taking to get a deal done. And the third is more about the risk of unexpected developments. The most typical thing is you may not expect that the divestitures are going to be quite as large or as numerous as you had initially planned, or maybe there are some conduct kinds of conditions that are being imposed that you didn't expect. Those are the three main risks, and the provisions, depending on which of those risks you're most worried about, you may use different provisions. So to come back to the two provisions I wanted to talk about, the first one being efforts, the efforts covenant. I find that it is often very heavily negotiated. People spend a lot of time thinking about it during the negotiations, but for the most part, it's fairly vague. Fabrizio said that I'll talk a bit, and I will try to talk a little bit about the differences between best efforts, reasonable best efforts, commercially reasonable efforts. Those do have distinctions. I mean, we can hear that in the meaning of the words. Best seems to be the highest, at least amongst those, and commercial really has a sense that you only use your efforts to the extent that it's good for your business. And there are many. I've been involved in many negotiations where we go back and forth and we mark up agreements, and somebody says, no, it should be best, and someone says, no, we won't do best, we'll do commercial. But I must say that after the deal is signed up and you go into the phases of actually working with the agencies, for us, DOJ or FTC, and here CADE and around the world. It turns out that I think the differences between those is not all that great, and when courts have grappled with them, and we have had several cases in the US where there's been litigation, courts haven't really been able to explain exactly what it means to be, to use your reasonable best efforts versus using just your best efforts or all best efforts. It often has more to do with some kind of a signal during negotiations of an intent to really try hard.
And I had a partner, an M&A partner that I used to work with. He's now retired. He would always he would take these terms that are pretty standard, and he would add some words that people weren't used to knowing that it just feels good to the other side. So if we wanted to say use reasonable best efforts, he would say all reasonable best efforts. I don't think that makes a difference to a court, but it really sounded good, and the other side was happy to hear that we're going to use all reasonable best efforts. And I think when you think about it, I think a lot of people here in the room are lawyers who work with the agencies during the process of trying to get approval, and I think if you have in your mind, I should be using my reasonable best efforts or my best efforts or my commercial best efforts, you're probably doing pretty similar things trying to get the deal done. The one that stands out as different is the hell or high water clause, a clause that says you must do everything that it takes to get this deal done. You have no excuses, no wiggle room, and that one does stand out. So those are kind of the efforts clauses are subjective. They're important, but they are subjective. And sometimes if you're a seller and you're worried about antitrust, that only gives you so much comfort. I'll be talking in a little bit about a case, a litigation in the U.S. that comes about from these kinds of provisions, and I think you'll see that it really is very subjective. But the reverse breakup fee, which you don't see, you would see most deals that I see have some kind of a covenant, some sort of description of the efforts. But the reverse breakup fee, which you only see in some deals because not all buyers are willing to agree to it, and not all sellers necessarily demand it, depends on the relative bargaining position. That is much more objective. I find that has, when it can be agreed to, it really has a very serious effect on how the parties transact, because they know that they may need to pay a lot of money if they don't get the deal done by date X, and that has a much greater impact than the efforts clause. Before I go on, I should say, and we only have so much time, the efforts clauses, the efforts covenants, often will then describe some more information. They'll talk about you only have to divest up to a certain amount, or up to where it may be material. And that adds some meat to it, but still I think is subjective. A couple of additional clauses that I think I want to add to the consideration of what's to be considered. One is there's sometimes you see clauses discussing the leadership or control of the process. And by that I mean, often it is the buyer's counsel, but not necessarily exclusively. Sometimes the buyer and seller work together. I've been in some situations where it turns out that the seller takes a leadership role, and you can negotiate that. You don't have to, but you can negotiate that in advance, including things like does the seller's counsel get to participate in meetings? Does the buyer's counsel get to review materials before they're submitted, and on and on. There's a lot there, and it can sometimes be helpful, but not always. The other, which is small, but turns out sometimes to be important in setting the ground rules, is simply how soon to file. I typically like to say, at least for the US filing, within 10 business days or 5 business days, but it can be any number. But it's good to have predictability, I think, on that, because you'd hate to start off, everyone's excited after signing a deal, and a lot of the business people and some of the M&A lawyers are taking a slight break, and the antitrust lawyers start working. If there isn't an understanding of what we're going to do and how quickly, you might start off the relationship on the wrong foot, and I do think that it's part of what we're talking about here is describing the contractual relationship in the event of litigation, in the event the deal goes in the wrong direction. But I think partly we're describing, as I think is the way I look at contracts generally, the relationship. How do we want the relationship to be? And we all know it's far better, far more successful if the lawyers for the sellers and the lawyers for the buyers are cooperating, working well together. Things usually do go better then. Last, I guess let me
tell you about an example. I may, if we have time later at the end, return to it, of a case in the US. I was not involved in this case because, of course, my deals are always very smooth and get quick approvals because we're so persuasive, so they don't go awry like this one. But this one didn't go so well. It's the Sinclair Broadcast had agreed to acquire Tribune Media. These are two companies that own TV stations in the US. They had a clause, a reasonable best efforts clause. They also had some discussion of how many stations, 10 stations had to be divested, or you could divest up to 10 stations, but there was no reverse breakup fee. It turned out the negotiations dragged on, and here in the US there was approval required of both the Department of Justice, Antitrust Division, and the FCC, the Federal Communications Commission. So they had to get approval from both. It dragged on. There wasn't, they didn't get approval in time by the drop-dead date, and Tribune terminated the agreement. Then they promptly filed a lawsuit, and they sought $1 billion in damages. So although there was no reverse break fee, they're trying to get the same recovery that you might get if you had a reverse break fee. And what they alleged, and I don't know what really happened. I don't know the facts, so I'm not providing any inside information. I'm just telling you how the complaint went. In the complaint, they alleged that Sinclair, the buyer, was unnecessarily aggressive. They had said mean things to the Department of Justice. They came in and they said, "Sue me," things like that. They also had some questionable divestiture buyers. Again, according to the complaint, they had one of the television stations was going to be acquired by someone who was a friend of the CEO of the buyer. There was some allegations that it just wasn't going to be completely independent. And the FCC was very upset about that. They did not approve. This litigation has not yet been completed, but I think it shows you that in the dispute of the litigation, the question of how do you use your reasonable best efforts is hard to determine, because Sinclair argues that they did and Tribune says that they didn't. And not only that, Sinclair in this lawsuit then filed a counterclaim saying, no, it was Tribune, the seller, that didn't use their reasonable best efforts, and that's why we're here. So these, it goes back to my point that these are important provisions, but they're subjective, and you can't really know how they're going to play out. So giving more detail, thinking about, if necessary, to be able to have a reverse breakup fee, and also really thinking about the details of the cooperation are all things that are important and should be considered if you can include that in agreements. Thank you. Obrigada. Thank you. Acho que esses insights são bem importantes até para o que a gente vai seguir agora com o Fabrício, né? Fabrício, você escreveu um artigo sobre o uso de breakup fees no Brasil, né? É até um material que está no material do evento, né? No site. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre, enfim, com base no que você levantou, quais os fatores que você acha que devem ser levados em consideração em cada caso, para determinar o tipo de arranjo, de cláusula, e com relação especificamente às breakup fees, se você acha que elas vão ser mais recorrentes ou outras cláusulas que você imagina que venham a se tornar importantes. Claro. Bom, só rapidamente, antes de passar para o tema das breakup fees, só fazer um follow-up aqui nos pontos que a gente estava discutindo. Acho que o Eli também sistematizou bem esses riscos antitrust. Eu acho que se a gente pudesse catalogar hoje, eu tenho visto isso cada vez mais em contratos aqui de M&A no Brasil, nos SPAs, algumas standards de obrigações, se eu puder catalogar de ordem decrescente de risco para o comprador,
eu acho que sempre a Hell of a High Water é a maior, né, que basicamente o vendedor entrega todo o risco para o comprador assumir qualquer risco de reprovação antitrust a partir dali. Existem algumas nuances a partir de então, que também têm sido usadas, como você colocar um cap, determinado valor, até determinado valor eu aceito, divestiture, após determinado valor desse desinvestimento não vai ter negócio. Ou você pode simplesmente se basear e deixar aberto essa provisão para as cláusulas que o Eli estava dizendo de cooperação entre as partes, ou você simplesmente coloca ali uma previsão específica dizendo, olha, se tiver qualquer desinvestimento nesse negócio, eu abro o negócio e a gente não vai em frente com a operação de M&A. Então, existem essas graduações, elas podem ser negociadas e têm sido cada vez mais negociadas em casos complexos, às vezes não só complexo do ponto de vista antitrust, mas às vezes complexo da operação mesmo, né? E aí tem um problema particular que existe nos Estados Unidos também, aqui eu acho que é algo que vai surgir muito brevemente, que é a história do roadmap, né? Você colocar no contrato as partes serem tão diligentes a ponto de colocar no contrato obrigações entre elas sobre possíveis problemas antitrust, que na prática o que está acontecendo, eu estou dando o mapa da mina para a autoridade, né? Então a autoridade pode ir lá no anexo do contrato, cherry pick uma determinada cláusula, provisão e falar, olha, tá vendo, aqui é esse problema antitrust, você mesmo sabe que é esse problema, então nós vamos negociar a partir dessa cláusula. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pelos advogados de ambas as partes, quer dizer, cada caso é um caso, não existe uma receita para isso, mas é importante que as partes, tanto o comprador quanto o vendedor, estejam bem assistidas para que, quando tiver um risco antitrust efetivamente, esse problema do roadmap, se vier à tona, ele seja bem endereçado. Quer dizer, não vou dar o prato feito para o Mário poder intervir na operação, né? Ele tem que fazer o trabalho dele. Bom, eu queria passar então para o tema da breakup fee. Se puder colocar slide, eu trouxe aqui alguns dados, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Esse é uma estatística das breakup fees nos Estados Unidos. É um levantamento feito pelo Dale Collins, que é professor da NYU, e ele faz esse acompanhamento de operações aí, historicamente, operações de fusões e aquisições nos Estados Unidos, e avaliando a taxa do breakup fee, como ela tem sido negociada e colocada lá nas operações. Então, pegando o histórico recente, de 2015 até junho de 2019, portanto, bem recente, foram 74 operações que tinham breakup fees, reverse breakup fees, nos contratos, e ele calculou ali uma média de 4,7% o valor da breakup fee comparado ao valor da operação. Tá? Então, o que foi negociado entre as partes girou em torno na média, 4,7% do valor total da operação. No Brasil, eu fiz um levantamento recente também, com bases em informações públicas, que está nesse artigo que a Mariana mencionou, e eu acho que aqui é um exemplo do que do que o Mário colocou inicialmente, de como isso tem se refletido no dia a dia dos negócios no Brasil, né? Eu acho que a gente tem visto cada vez mais breakup fees, reverse breakup fees em operações, principalmente aquelas operações maiores que geram um ponto de vista concorrencial. Então, essas foram operações de 2015 para cá, operações que tinham complexidade concorrencial, são todos dados públicos aqui. Obviamente, devem ter muito mais operações que não públicas que tenham tido reverse breakup fees. Eu mesmo trabalhei em algumas que não se tornaram públicas, mas que foram negociados breakup fees. E a gente vê ali, em alguns casos, então, que efetivamente foram negociados, inclusive pagos, né, os valores da breakup fees. Então, nesse caso da Whitney, da Anima Educação, houve o pagamento da breakup fee, na operação Estácio Croton também, e na Liquigás Ultragás. Essas duas últimas depois do CAD ter reprovado a operação. Então, isso já havia sido negociado
no SPA da operação e, portanto, as multas foram pagas já. Então, eu acho que isso é um sinal. Eu fiz o cálculo também com base nessas operações. Houve ali uma média de 8,2% do valor da operação. É uma média um pouco maior do que é nos Estados Unidos, mas também a gente está comparando um universo bastante menor, né? A gente está tratando aqui de 8 operações nos últimos anos, enquanto na base americana tinham 74 operações. Mas eu acho que isso já mostra uma tendência, quer dizer, eu acho que é uma tendência que isso tem sido sofisticado cada vez mais e negociado bastante ativamente. Acho que já é uma realidade no Brasil o tema da breakup fee e acho que veio para ficar. Obrigada. E já pegando também carona aí num ponto que você fez, gostaria de voltar ao Eli. Você mencionou, Fabrício, o problema do roadmap, né? Que talvez até já antecipar algumas questões no contrato para alocar os riscos, se isso já seria algum tipo de indicação para as autoridades dos problemas concorrenciais. E aí, de uma forma mais ampla, eu gostaria de saber do Eli se os diferentes tipos de cláusula que podem ser adotadas, se eles têm algum impacto nas interações com as autoridades dos Estados Unidos, quais seriam essas implicações, se esse problema que ele mencionou é um problema que ocorre de fato, e se há algum efeito adverso de adoção dessas cláusulas quando se interage com as autoridades lá. Thank you. So I think there is possibly an impact, but only in some cases. I think that there are many cases that are what I would call binary, meaning they're either going to be approved or not approved. And it's not because they're necessarily easy to decide. It's just that there isn't somewhere in between. It's not a question of sort of which divestitures you're going to make or some other kinds of questions. And I think in those, there's really very limited, I would say that the impact is limited because the agencies, they certainly, they're professional, they're experienced, they're sophisticated, they want to follow the facts, and they do understand that sometimes words come into a contract that have something to do with the way the agreement was negotiated, but not necessarily reflective of the actual competitive effects. I think that where you worry about that most is a transaction that may on its surface not seem to raise any competitive issues, and if you have some provisions that look like they're heavily negotiated, that will give a clue to someone. The other place where I find that there is an impact, and one that you have to think carefully about as you're drafting the agreement, is when it's what I'll call more complex, not binary, meaning you have several different markets, you don't know in which markets there may be a divestiture, and especially where you have many geographic markets. So when I think of cases like supermarket mergers that we have in the US, they end up getting addressed on a city by city or even neighborhood by neighborhood basis. It's harder to predict how many and where you're going to have to divest, and if you give a roadmap, as Fabrizio was saying, you may lead yourself down a path where you're negotiating up to what you've already set, and you'd want to think carefully about that. On the other hand, you may not be able to sign the merger agreement unless you've come to some sense of what that might be and what the cap might be. So it does depend, but this does bring me back to our prior discussion comparing, the caps on efforts usually come in most agreements that I've seen in the covenants part. They say, the buyer shall use, its best efforts or all its efforts, and it must make divestitures required, but no more than, in the case I was mentioning before, let's say 10 television stations. So that comes in the covenant, but you could accomplish get a pretty similar result with an appropriately negotiated reverse
breakup fee, and whether it comes in the, in around the 5% or the 8% or anywhere like that, you are not communicating to the agency where you might end up, but the business people negotiating the agreement, thinking about the value, will have in mind how it all adds up, right? They'll think about, if we have to divest this much value versus we would have to pay this much in a reverse break fee, there's a point at which it just makes more sense to terminate the deal and pay the break fee. But that way you're not telling the agencies exactly where they should head. Again, I'm not saying that I'm a proponent of always using reverse breakup fees. I think they only belong in certain agreements, but that is one way to keep it out of the agency's purview of what the roadmap is. I want, if I may, to talk about the impact. You asked about the impact on the agencies, on the enforcers, but I think there are impacts of these provisions that come to other constituencies as well that we see. One I'd like to mention is the financing, which is something that I spend a lot of time doing, representing banks who are providing financing for a transaction, and they care quite a lot about these provisions. That's something that I look at on behalf of those clients when there are two other parties that are merging, but they're seeking financing. As you might imagine, they care a lot about how long it's going to take, because they don't want to have committed to finance a deal and then have some portion of their balance sheet be tied up for 18 months when they were initially told that it would only take 6 months or something like that. And so in drafting these provisions and thinking about them, it is not only the impact on both parties, but also I would want to think about who else is there that we care about, who else is there that might be impacted. And lastly, I alluded to this before. Sometimes these clauses they're designed to create cooperation and to make parties work well with each other, both the principals and the lawyers. And often they do, but sometimes if there's some discomfort in the deal, I can think of a deal that I won't give you the specifics of, but a deal I was working on, it started off quite well, and certainly our relationship, meaning the antitrust team at my firm, had a good relationship with the antitrust team at the other firm, but there were some issues coming about in the deal. It may have had to do with disagreements on who's going to be the CEO after the firms merge or the companies merge or something like that, one of those things. And that created tension throughout the teams, and then because of that tension, we started trying to make sure that we meaning both my firm and the other firm we were working with, we were papering the process. We kept on writing emails saying, well, we did this, we're ready to do this, are you ready to do that? Because everybody was trying to show that they're using their efforts in a certain way. And honestly, that had a negative effect, because our relationship up till that point was actually quite good. We were working very well, and then we started being hesitant and cautious. Sometimes that can't be helped, but it's something that does come up and should also be thought of. There's not always a way to contract around it, but when people design a lot of requirements, think about all the potential effects that might come about. The last, I said that was last, but there's actually one more thing I wanted to mention to you, and that is, you sometimes see these kinds of provisions come up in deals that are actually low risk. I've seen them more frequently than you would think. By low risk, I mean, a private equity fund is acquiring a company when they have no business in that industry at all. So you wouldn't expect there to be any difficulties or problems. But perhaps because the lawyers for the target who proposed the agreement had taken a model that they'd used before, or maybe the auction that they processed that they had some strategic and some non-strategic buyers. The agreement is full of these kinds of provisions that we're discussing, and at times the buyer just says, well, I know I'm not going to have an antitrust issue. I know we're actually going to get approval within the initial 30 days for us, and different number of days in different jurisdictions. And they just agree to it, and although that's fine and it makes sense, it's an efficient way to negotiate, you end up creating a lot of precedent. So when people do studies of the kind that Fabrizio's done and the kind that Dale Collins does, you end up
you look at public deals and you see, oh, there's so many of these provisions, and these parties agree to it, or this law firm agreed to it. Sometimes it's just because it was in there, nobody thought there was going to be any harm, and all I would say is the precedential value is limited if the parties agree to it because they actually thought it would never come into effect. Thanks. So I have 2 more questions. We are almost out of our agreed time, but I mean, in line with what... Vou falar em português, né? Estou falando inglês. Era para me mostrar. O Eli estava falando sobre, enfim, essa questão de determinadas cláusulas poderem, às vezes, desandar um pouco a relação, né, entre as partes. Se, na tua experiência, já houve situações de cláusulas que buscavam diminuir riscos concorrenciais e alguma parte ficou mais relutante, ou em alguma situação que você tenha visto em que houve relutância em discutir essas cláusulas ou aceitar, né? E depois eu tenho uma para a Mari. Tá bom. Bom, diferente de outras cláusulas contratuais, quando a gente está falando no contrato de compra e venda, em que claramente o vendedor e o comprador têm lados opostos, que é você discutir indenização e garantia, declarações e garantias, enfim. Quando a gente está falando de cláusulas sobre alocação de risco e eventuais restrições que a autoridade antitrust pode impor, as partes, em certa medida, elas têm um interesse comum. Elas querem fechar a operação, as duas. Então, nesse sentido, elas não estão em lados opostos. O que acontece, na verdade, é que, na alocação de risco, obviamente, elas querem puxar a sardinha mais para o lado delas do que para o outro lado. E aí vai ser muito caso a caso se você tem problema ou não nessa negociação. Eu acho que a primeira coisa é, se a gente tem advogados experientes dos dois lados, inclusive com relação aos aspectos, e principalmente com relação aos aspectos antitrust, então, se as duas partes estão bem informadas com relação ao efetivo risco envolvido de aprovação ou de não aprovação da operação, é muito mais fácil negociar esse tipo de cláusula, porque nessa situação eu percebo que o cliente, muitas vezes, ele não tem muita ideia do risco, não é uma coisa muito tangível. Ele vai muito na experiência e na recomendação dos advogados. Então, se você tem advogados experientes dos dois lados lidando com isso, que analisaram o risco de maneira efetiva, a negociação é um pouco mais tranquila. E acontece muito isso que o Eli falou, de, às vezes, um lado não vê risco nenhum, o outro lado está mais duro, seja por inexperiência do advogado do outro lado, seja porque, às vezes, a parte é um pouco mais conservadora, e você acaba aceitando realmente algumas cláusulas que não fazem diferença para você. Isso acontece assim, em qualquer negociação de qualquer cláusula de M&A. Outro dia eu estava negociando um contrato que a empresa não tinha nada de ambiental e colocaram uma cláusula de ambiental que era meia página do contrato. Eu virei para o meu cliente e falei assim, você tem alguma coisa de ambiental? Não, não tenho nada. Então, tudo bem, não vou ficar aqui discutindo 2 horas isso. Então, isso acontece. A maior dificuldade é quando as partes não têm experiência na questão de antitrust. Aí é muito difícil. Porque, numa negociação, é muito... você chegar e tentar impor extremos para as partes é sempre difícil, né? Eu acho que você negociar um break-up fee ou situações em que um comprador deveria ou não aceitar imposições do CAD até um certo limite para poder fechar a operação... Eu acho que tudo isso você consegue negociar. Agora, chegar e falar, se é uma operação que o risco é alto, você virar para o comprador e falar, olha, não quero saber, você tem que fechar a operação de qualquer jeito, ou você me paga um break-up fee absurdo, é complicado. Mas tanto o comprador como o vendedor só vão estar dispostos a negociar isso
se eles tiverem informações efetivas dos advogados sobre o risco envolvido. Porque nessa hora você tem que dar segurança para o cliente com relação a isso. E aí é essencial o advogado de M&A trabalhar com o advogado de antitrust. Eu já fiz operação que o advogado de M&A não tinha ninguém de antitrust ajudando ele nisso. E aí a pessoa fica com medo, porque ela não sabe realmente quais são os riscos. E aí ela é o mais conservador possível. E aí é muito difícil negociar mesmo. A gente tem 10 minutos. Obrigada, Gedre, que eu fui ali alertada. Só 2 perguntinhas para o Mário. Uma é com relação a essa questão do roadmap, se vocês têm visto mais operações que têm cláusulas que identificam riscos e que tentam alocar. Isso tem um impacto na análise? Se você já identifica isso ou não. E a outra questão é se, enfim, considerando que hoje em dia as partes acham que há maior risco em determinadas operações, há uma tendência a querer se conhecer a outra parte, né, em mais profundidade, né? E aí como que a gente pode talvez conciliar isso com as preocupações de gun jumping, se você tem algum comentário a respeito disso. Aí depois a gente vai abrir para perguntas. Mariana, então, eu vou ser bastante breve para a gente está aqui com o relógio aqui à frente, eu vou ser bastante breve para a gente ter algum debate aqui. No meu entendimento, ter ou não ter uma cláusula, uma cláusula contratual do tipo break-up fee num contrato não é importante. Eu acho que para análise antitruste num primeiro momento, porque isso parece o dilema do ovo e da galinha. Quem veio primeiro? Um caso importante, relevante sob a ótica concorrencial ou a cláusula em si? E a cláusula pode refletir outras coisas, que não necessariamente o risco de reprovação ou de uma restrição severa na operação. Então, eu digo por mim, eu nunca abri um contrato no início de uma análise para procurar uma break-up fee. Se tiver uma break-up fee alta é porque o caso é problemático. Não, eu já, enfim, voltando aqui à experiência que eu ressaltei na minha primeira fala da superintendência em geral, eu não vejo a mínima necessidade de você fazer isso. A gente vai procurar as informações concorrenciais da operação. Então, a questão das cláusulas contratuais, elas nos parecem muito mais relevantes sob uma ótica de se verificar se há alguma cláusula que pode remeter a um gun jumping, que pode remeter a uma consumação antecipada da operação. Eu acho que isso que é fundamental a gente analisar. E para finalizar, eu acho que a gente tem 12 casos nesses 7 anos, desses pouco mais de 7 anos de análise prévia de atos de concentração, 12 casos em que houve uma análise de gun jumping. A grande maioria foram casos muito simples, casos logo lá no início de adaptação à lei, ao novo regime. Eu queria só discutir um pouquinho o caso que me parece que foi o mais relevante. Nós temos outros lá de multa, nós temos um caso em que houve pela única vez um congelamento de um contrato de distribuição, mas eu queria discutir um pouquinho a PAC da Reckitt Benckiser, que quando ela comprou alguns ativos da Hipermarcas, houve uma discordância da superintendência do tribunal. A superintendência entendeu que a entrada que foi dada foi uma entrada que nós entendemos relevante, não havia a perspectiva de reembolso. Nós entendemos que houve que aquilo seria um sinal da operação, e sendo um sinal, a nossa lei de defesa da concorrência proibia, via aquilo como uma consumação ainda que parcial da operação. Houve um voto do conselheiro Paulo Burnier discordando. Ele votou pela absolvição e o tribunal entendeu pela absolvição nesse caso. Basicamente, o Paulo fez uma discussão bastante jurídica, muito interessante. Eu acho que a defesa, nesse caso, foi muito boa também, foi muito interessante. Eu acho que trouxe muitos subsídios para a discussão. E o Paulo entendeu que aquele sinal era um sinal típico de um negócio comercial. Eu acho que ele tinha meios também para entender dessa forma. Eu acho que o voto dele tem razão de ser, apesar de eu pender mais para o lado de um sinal que caracterizava, de fato, o gun jumping.
mas ele entendeu, havia uma alegação também bastante interessante que ele trabalhou no voto dele, de que aquele sinal ele seria uma espécie de break-up fee reversa, e que ela mitigaria uma break-up fee, que havia sim uma previsão de break-up fee no contrato e que elas se anulariam. Então ele entendeu como um sinal típico de negócio e a empresa foi absolvida da discussão de gun jumping. Eu acho que é isso nesse primeiro momento, vamos deixar para a discussão, né, aprofundar mais. Bom, obrigada. A gente tem um tempinho ainda para perguntas da plateia. Todo mundo... Tem uma pessoa aqui. Boa tarde, parabéns pelo painel. Eu queria perguntar para os panelistas quais seriam as opções e as formas mais adequadas de alocar os riscos antitruste em operações que não exigem notificação ao CAD porque não atingem os critérios de faturamento, mas em que pode haver algum problema concorrencial, algum risco de que o CAD possa determinar a notificação da operação com base no parágrafo 7º, né, em até 1 ano da sua consumação. Né. Pode ser que a operação resulte em concentrações significativas, ou mesmo que ela não tenha uma preocupação concorrencial, pode ser um mercado em que concorrentes possam apresentar denúncias e querer questionar a operação, e isso gerar uma incerteza para as partes durante esse período de 1 ano. Queria ouvir um pouco dos panelistas sobre esse aspecto. Eu acho que a gente, quer dizer, com relação ao parágrafo 7º, né, do artigo 88, não sei quem que se dispõe, talvez o Fabrício possa falar um pouquinho, acho que Mário e Lai também, uma experiência dos Estados Unidos. Muito rapidamente, enfim, para ver se tem outras perguntas também, acho que parte da resposta o próprio Leonardo já deu, quer dizer, vai muito do caso. Se houver efetivamente um risco de concentração numa operação não reportável, eu acho que é legítimo das partes eventualmente negociarem no contrato um risco eventualmente no futuro dessa operação vir a ser avocada pelo CAD com base no parágrafo 7º. Eu já negociei um caso assim, acho que sim, há essa possibilidade. Rapidamente também, ontem se discutiu muito a questão desse parágrafo 7º, a limitação de 1 ano do CAD rever operação, operações no Brasil. Eu acho que o Léo pode falar nos Estados Unidos, onde não tem essa limitação temporal, quer dizer, a autoridade DOJ e FTC podem fazer uso lá do Clayton Act para chamar a operação muitos anos depois. Eu acho que no Brasil existem outras ferramentas também, né? Se a gente pensar numa série de aquisições que podem levar a uma situação de monopólio, o CAD pode chamar um caso de investigação de conduta, né, com base para rever operações e eventualmente impor remédios estruturais dentro de uma operação de conduta. Então, eu acho que vai muito, respondendo a sua pergunta diretamente, é o risco do caso. Havendo concentração, mesmo que a operação não seja reportável, eu acho que é legítimo das partes, e já vi essa situação, negociarem nos contratos a possibilidade de uma avocação futura dessa operação. Talvez, Eli, tendo em vista que, quer dizer, essa é uma possibilidade até mais ampla, né, nos Estados Unidos, se você pode falar um pouquinho como que vocês lidam com isso nos Estados Unidos. So, yeah, as you're both saying, it is true that in the U.S., a merger could be investigated even if it's, first of all, even if it's not reportable, and secondly, even if it is reportable and it cleared, meaning that the time expired, there are very rare, very few, but there are examples where the government has gone back to look at the transaction. I would say when you think about negotiating, though, the M&A agreement, for the most part, by the time that has taken place, the target, the seller, has already gotten their money, the deal is done, it's closed. It's really just the buyer's problem, and the buyer typically doesn't have too much recourse from the target. Certainly in a public deal, all the public shareholders can't be found, but even in a private deal, it's pretty hard years later, even though the government may have the authority to require an unwinding of the deal, even a complete unwinding. Typically, the target's no longer concerned about that. So I find in those kinds of situations what the negotiation is focused very much on how quickly
can the deal get closed if there aren't other conditions that require a lengthy period of review. If the deal can be closed very quickly, in fact, sometimes sign and close concurrently if that's possible, where it's non-reportable, then you may still have antitrust problems, and they may be very serious, but they're no longer a contractual issue. But having said that, there are times where you know there will be a delay, and you might put in some very similar provisions. Also, I have been in negotiations of agreements where there are some jurisdictions that are voluntary, the UK, Australia, and the question is, who do we want to or not want to submit a filing in this voluntary jurisdiction? And we don't have enough time to get into that. It's an interesting and complex question. Let me leave it at that. Assim, do ponto de vista prático de advogado de M&A, assim, é muito raro ter esse tipo de discussão. E, a meu ver, assim, se eu estiver na mesa e tiver uma discussão dessa, a primeira coisa que eu vou fazer é sentar com os especialistas de antitrust e saber qual é o risco real envolvido. Porque, se realmente existe um risco efetivo de que isso vai acontecer, a minha sugestão para o cliente vai ser, vamos fazer o filing, então. Porque como é que você faz? Você fecha a operação e dali 1 ano vem o CAD e desiste da operação? Ou o comprador vai correr esse risco, ou o vendedor vai querer que o comprador faça o filing da operação, a não ser que tenha alguma questão de confidencialidade, enfim. Mas pensa, o comprador e o vendedor, você vira para eles e fala assim, olha, não precisa ir para o CAD, mas, olha, tem um risco grande de que o CAD possa vir atrás da operação dentro de 1 ano. Eu acho que assim, 80% dos vendedores vão querer que faça o filing. Até nesse tema, a gente conversou um pouco, né, Mário? E você estava mencionando que você tem visto algumas situações, apesar de ser raro esse tipo de situação, né, de se aplicar ao artigo, que as partes acabam decidindo submeter, né? Eu acho que a Giedre acabou de virar advogada antitrust. Porque é isso, né, Leonardo? Eu acho que o Fabrício e a Giedre já deram a solução. No caso do Fabrício, ele negociou uma nova cláusula após nós pedirmos a notificação. E o que a Giedre falou é o que, normalmente, quando eu estava na triagem, acredito que o Ednei faça a mesma coisa hoje, o advogado tem alguma dúvida, aí eu falo, olha, você quer risco zero? Notifica. Peça um sumário. É um custo? É. Mas para você ter risco zero, é isso. Agora, eu também falava outra coisa. O parágrafo 7º ele foi desenhado como uma exceção. Ele não pode virar uma regra. E até hoje ele foi uma exceção. Nós temos 3, 4 casos, eu não sei nem de cabeça, em 2.500. Então, estatisticamente, se você for mitigar, se você for calcular esse risco, ele é mínimo. Agora, tem casos e casos. Existem casos que chamam muito a atenção, que é o que você disse. Casos que envolvem um alto market share. É uma decisão difícil para a empresa. Se ela notificar, enfim, o risco zero não existe. Fui informada aqui por uma moça que eu acho que é a Bárbara, tá. Que a gente acabou o nosso tempo, né? Então, queria agradecer a participação de todo mundo. Aqui está dizendo que tem 8 minutos aqui, tá? Acabou? Tá. Bom, queria agradecer novamente aos participantes aqui por terem concordado. Foi um prazer fazer esse painel. E agradecer novamente ao IBRAC. Espero que vocês tenham aproveitado. E eu tenho várias perguntas aqui depois também. Mas muito obrigada, tá?